Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. PSG sul-americano. É isso mesmo. O Jean está querendo falar, João. O Jean está querendo falar sobre isso. Ah, ele vai falar. Eu vou muito bem, Pedro Ivo. Vou colocar exatamente essa bola, vou rolar para ele, porque é o seguinte: trecho da crônica de Ariel Cristófalo, colunista do Olé, principal diário esportivo da Argentina. Ver Nacho Fernandes no time oposto, uma espécie de PSG sul-americano, que agora também contará com Diego Costa, evidencia da forma mais crua o contexto econômico sofrido pelo River e pelo futebol argentino em geral. Ele fazendo aí um desabafo, dizendo que os times argentinos estão para trás e que economicamente não tem mais como competir com as grandes equipes brasileiras. E ele diz aí que o Galo é o PSG sul-americano, Jean Oddi. Tudo bem, Jean? Bem-vindo ao Futebol na Veia. Tudo bem, João? Prazer estar contigo no Futebol na Veia agora, né? Mauro, Birner, Pedro, prazer, um abraço também para o Fã de Esportes. Pois é, eu acho que assim, é claro que a comparação do jornalista argentino, né, ela se dá para comparar também, de certa maneira, o poderio aquisitivo, o poderio econômico do futebol brasileiro na comparação com o futebol argentino. Isso tem sido comum, né? Independentemente de quem a gente queira pegar para traçar essa comparação, a verdade é essa: o futebol brasileiro tem sido um futebol com mais poder aquisitivo, com mais capacidade de compra, embora o River continue sendo uma potência do continente, né? Nos últimos anos foi assim, é assim ainda, está completamente vivo na Libertadores, apesar da derrota em casa. A questão do Atlético ser o PSG, eu acho que é complicado, né? Por que a gente está falando isso? Por que eles falam isso? Repito, acho que é para fazer a comparação de Brasil versus Argentina. Mas se a gente quer olhar para o Brasil e dizer quem é o PSG, aí a gente tem critérios diferentes para fazer essa avaliação. Porque a gente pode olhar para o Flamengo também, devido ao time que tem à disposição, e dizer, o Flamengo é o PSG, o Atlético é o PSG. Eu não sei. Eu acho que agora, né, com a confirmação da contratação do Diego Costa, o Atlético de fato passa a ter o mesmo número de jogadores decisivos que tem o Flamengo, mais ou menos aqueles no mais alto patamar, é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que como modelo, né, aí olhando para o PSG do ponto de vista do modelo, o do Atlético se assemelha mais ao PSG do que o do Flamengo, né? Porque o Flamengo conseguiu o dinheiro que conseguiu, fruto de um trabalho ali, primeiro de saneamento, depois de arrecadação e tudo mais, na gestão do Bandeira de Melo. Foi naquele período que o Flamengo conseguiu voltar a ser um time realmente rico e sem dívidas e tudo mais. Então, foi um trabalho do próprio clube. O caso do Atlético é um caso diferente, é um modelo diferente, né? Eu não estou agora nem entrando na questão se está certo, se está errado, quais são os riscos. Acho que sim, existem riscos maiores do que os riscos do Flamengo, mas não tem nada irregular. Ao contrário do que acontece na Europa, né? Quando você tem um fair play financeiro que precisa ser respeitado e aparentemente alguns clubes não precisam respeitar da mesma maneira, têm certos privilégios ou conseguem de alguma maneira maquiar o regulamento do fair play financeiro, aqui a gente não tem isso. Então o Atlético não está fazendo nada de errado, mas o modelo do Atlético, né, de um cara colocando dinheiro no clube, um dinheiro que não vem do clube, que não é receita do clube, para contratar jogadores e tudo mais, aí acho que o modelo se assemelha mais ao do Atlético do que ao do Flamengo, João. Muito bem, nós já temos aqui a nossa hashtag bombando na veia. Já tem torcedor do Atlético, já tem torcedor do Flamengo, torcedores dos outros times, tem provocação, tá muito legal. Quem tem mais cara de PSG no Brasil?
O alerta veio lá da Argentina, de um colunista do Olé. Eles estão preocupados com o poderio econômico de grandes times brasileiros e a diferença está muito grande. E aí está, essa é a nossa enquete. ESPN, Bola de Prata, Sporting Betting. Quem tem mais cara de PSG no Brasil? Você tem a hashtag FNV Atlético, hashtag FNV Flamengo. Participe e fique muito à vontade. Deixa eu saudar aqui a presença do Vitor Birner, do nosso Futebol na Veia. Menin, que life, o Flamengo não teria esse nome. Vitor Birner, quem tem mais cara de PSG aqui no futebol brasileiro? Prazer tê-lo conosco, Birner. Tudo bem, João? Boa noite a você, boa noite aos colegas, ao presidente, ao Pedro, ao Jean. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Eu não consigo identificar nenhum deles com cara de PSG, tá? Eu posso estar fazendo aqui um papel de chato, mas o PSG, além de uma enorme diferença de investimento dentro do seu país, o PSG é um clube... O PSG se tornou um clube muito grande, porque é um clube parisiense, mas o PSG é um time com pouca história de grandes conquistas, né, no futebol. O PSG não tem, por exemplo, a principal conquista continental e cada vez gasta mais dinheiro para poder ter a sua. O Atlético tem a conquista, o Atlético tem 2 Libertadores, né? Cada um, obviamente, no seu âmbito. Estou comparando Libertadores para os sul-americanos, Champions League para os europeus. Também acho que o PSG é um time que pode investir muito, mas não tem um concorrente em termos de investimento. E se a gente for pensar aqui nas últimas temporadas, indo lá para trás, depois do Paulo Nobre acertar a gestão do Palmeiras, o Palmeiras foi o, entre aspas, se eu for seguir esse raciocínio, o PSG da época. Depois foi o Flamengo, pelo que o Jean disse, que saneou as suas dívidas e pôde contratar jogadores que os outros times não tinham condições de buscar. E agora é o Atlético, com o seu modelo de gestão. Então não existe esse PSG. O que o colega jornalista argentino citou tem a ver com o momento do Atlético em relação aos argentinos. Só que o poderio econômico dos brasileiros, se comparado aos dos argentinos, já é muito maior há bastante tempo. O problema é que aqui, falava disso ontem no Linha, eu vou usar o mesmo termo um pouco duro, um pouco rude, aqui o futebol brasileiro era burro, cego, chucro, quando olhava para o mercado sul-americano. Porque de uma maneira arrogante e preguiçosa, achava que todos os melhores jogadores estavam aqui. Ou tinha que esperar aparecer algum grande jogador em algum lugar da América do Sul para tentar contratá-lo, e geralmente esse cara acabava indo para a Europa. O futebol sul-americano não ia buscar, por exemplo, como o Palmeiras fez quando buscou o Vinha ou o Piquerez agora, que não são segredos, são jogadores já com o Piquerez com história pequena, mas com bons desempenhos no futebol de lá. Não é um jogador que você vai buscar numa equipe pequena, que vai passar por uma equipe grande depois. Mas nesses jogadores o futebol brasileiro ia buscar. E eu acho que a chegada de técnicos estrangeiros que melhoram a parte coletiva e abrem os olhos do futebol brasileiro para o mercado sul-americano dificulta ainda mais para os argentinos. Porque, por exemplo, não foi possível segurar o Nacho Fernandes, né? Há 5 anos, com a mesma capacidade de investimento, se houvesse, ninguém ia olhar o Nacho Fernandes. Ninguém ia pensar no Nacho Fernandes aqui. Porque o futebol brasileiro era arrogante. Ele achava que todos os brasileiros são sempre os melhores, aqui tudo é melhor, tudo que acontece é um complexo de vira-lata quando olha para o mundo europeu, e um complexo de, digamos assim, não vou ser complexo, falando que é arrogante quando olhava para o resto da América do Sul. Né? Agora acho que o Brasil parece que pertence ao futebol sul-americano, consegue usar seu poderio econômico, e nisso o colega argentino tem razão. Não dá para competir com os times daqui, pelo menos os mais bem, em situação mais bem resolvida no futebol brasileiro. Eles estão realmente apavorados, eu diria, com a distância financeira. E olha que a maior parte dos nossos grandes clubes brasileiros estão numa pindaíba danada, né? É um seleto grupo que está muito bem... Imagina se fossem bem administrados. Exatamente. É um pequeno grupo que está muito bem e que vai incomodando aí, dominando o futebol aqui no continente. Vide que o Palmeiras é o último campeão da Libertadores e o Flamengo é o penúltimo. E agora o Atlético Mineiro aparece como uma força muito grande. Mas falando em Libertadores da América,
Daqui a pouco vamos falar tudo da grande vitória do Atlético, da grande vitória do Flamengo. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.